O que afinal define a precisão de um tiro? A resposta para essa pergunta começa bem aqui, na balística interna. Essa é ciência que estuda todo o universo de eventos que acontecem dentro da arma de fogo, sabe? Desde o momento em que o gatilho é acionado até aquele instante minúsculo em que o projétil abandona o cano. É uma fase que dura milissegundos, mas que determina absolutamente todo o resultado final. Bom, o nosso roteiro para essa análise a fundo está bem claro. A gente vai começar com os fatores que influenciam a precisão, depois vamos dissecar o componente mais crítico de todos, o cano. Na sequência, vamos deixar bem clara a terminologia técnica, aplicar tudo isso a sistemas como revólveres de pistolas e, para fechar, vamos decodificar os sistemas de medida de calibre. Pensa assim, antes mesmo de o projétil começar a jornada dele, existe uma série de condições que precisam estar perfeitamente alinhadas. A balística interna, na sua essência, é a ciência da consistência. Para que a precisão seja uma realidade, cada tiro tem que ser uma réplica exata do anterior. E isso num nível microscópico que a gente nem consegue ver. E essa lista, bom, esse é o checklist para o tiro perfeito. Cada item que está aqui é uma variável que pode introduzir desvios. É como uma equação bem complexa. Começa nas medidas exatas da arma e da munição, passa pela vibração do cano e vai até a limpeza do sistema. Todos esses fatores precisam ser controlados para a gente ter um resultado consistente e previsível. Vamos detalhar dois desses pontos que são cruciais. A precisão de medidas significa que qualquer folga, por menor que seja, entre o estojo e a câmara, pode causar uma perda de pressão irregular. Já o passo de arranhamento, que é a taxa de torção daquelas ranhuras dentro do cano, tem que ser perfeito para o projétil. É ele que impõe a rotação ideal que vai estabilizar o projétil em voo, mais ou menos como um jogador de futebol americano lança a bola girando para ela ir reto até o alvo. O cano de uma arma não é uma barra de metal totalmente rígida. Durante o disparo, ele vibra, quase como a corda de um violão. E esses movimentos harmônicos precisam ser idênticos a cada tiro. Qualquer variação na densidade do material pode alterar essa vibração e desviar o ponto de impacto. É por isso que a uniformidade do aço é tão, mas tão crítica. Alinhamento é tudo. Se a munição não estiver perfeitamente centrada na câmara ou o projétil não estiver reto no estojo, a força dos gases do propelente vai empurrar tudo de forma assimétrica. Isso cria uma instabilidade logo de cara que é impossível de corrigir depois. E fatores como temperatura e limpeza também são fundamentais, porque eles alteram a velocidade da queima do propelente, o atrito, e isso afeta a pressão e, claro, a velocidade final. Agora que a gente já entendeu as condições, vamos focar no palco principal onde tudo isso acontece, o cano. Ele não é só um tubo, tá? Ele é um instrumento de precisão projetado para conter uma explosão controlada e direcionar toda a energia dela da melhor forma possível. Esse diagrama nos dá uma visão bem clara das três partes fundamentais. Lá na parte de trás a gente tem a câmera, que é onde a munição fica alojada, logo depois o corpo do cano, que é a parte mais longa, e bem na ponta a coroa na boca do cano. Cada pedacinho desses tem uma função específica e vital para todo o processo. A câmara é o ponto de partida. Ela é projetada com dimensões exatas para abrigar uma munição específica. A superfície dela por dentro é lisa para criar uma vedação perfeita com o estojo. Quando o propelente queima, o estojo se expande e se sela contra as paredes da câmara. Isso garante que toda a força dos gases seja direcionada para um lugar só, para frente, empurrando o projétil. O corpo do cano é basicamente um cilindro de altíssima pressão. É aqui que o fenômeno da aceleração acontece de verdade. Os gases que se expandem muito rápido, gerados pela queima da pólvora, agem como um pistão, empurrando o projétil por todo o comprimento do cano e aumentando a velocidade dele a cada centímetro percorrido. A coroa é aquele acabamento na boca do cano, e a importância dela é imensa. Primeiro, ela protege as últimas estrias do arranhamento contra danos. Segundo, e mais importante, ela garante que os gases que vêm logo atrás do projétil escapem de forma perfeitamente uniforme. Porque se a coroa estiver danificada de um lado, os gases vão escapar de forma assimétrica, dando um último empurrãozinho no projétil e desviando a trajetória. É o último ponto de controle e contato. Saindo um pouco da física e indo para a linguagem, a precisão continua sendo fundamental. Em balística, e especialmente em contextos de perícia, de investigação, algumas palavras que parecem sinônimos têm significados bem distintos e até consequências legais. Vamos esclarecer os termos mais importantes. A distinção aqui é bem clara. Disparo é a ação mecânica. É o ato de pressionar o gatilho que aciona o mecanismo.
Pode até fazer um clique, mas não necessariamente o bang. O tiro é o resultado eficaz desse disparo. Ou seja, o mecanismo funciona, a espoleta é atingida, a pólvora queima e o projétil é lançado. Todo tiro é resultado de um disparo, mas nem todo disparo resulta em um tiro. Essa distinção é vital em investigações. Um tiro ocidental acontece sem que o gatilho seja acionado. Geralmente é por uma falha mecânica, um defeito, uma queda da arma, é uma falha do equipamento. Já o tiro não intencional acontece quando o gatilho é de fato acionado, mas sem a intenção de quem está operando. Pode ser por falta de prática, estresse ou alguma coisa que se enrosca no gatilho. Aqui, o fator é humano. A diferença aqui está na consequência. O incidente de tiro é uma interrupção, uma pane, como uma falha na alimentação da munição que impede o próximo tiro. É um problema, claro, mas ninguém e nada foi danificado. Um acidente de tiro, por outro lado, é quando essa interrupção resulta em danos, seja ao equipamento, à propriedade ou, de forma mais grave, a pessoas. Agora vamos aplicar esses conceitos a dois dos sistemas de armas de fogo mais comuns que existem. Como é que a balística interna se manifesta de forma diferente numa pistola e num revólver? A diferença fundamental começa em um local que a gente já discutiu bastante: a câmara. A questão parece simples, mas a resposta revela a principal diferença de projeto entre esses dois sistemas. Onde é que fica a câmera em cada um deles? Na pistola, a câmara é o que chamamos de solidária, ou seja, ela é parte integrante da ponta de trás do cano, é uma peça só. Já no revólver, as câmaras são independentes. Elas são os orifícios no tambor ou cilindro, que é uma peça separada do cano. Para cada tiro, uma câmara do tambor precisa se alinhar perfeitamente com o cano. E por falar em pistolas modernas, o sistema Safe Action da Glock é um exemplo clássico de engenharia de segurança interna. Ele tem 3 mecanismos de segurança automáticos e independentes: uma trava no gatilho, uma no percussor e uma trava de queda. Todas elas são desativadas em sequência só durante o acionamento completo do gatilho e são reativadas assim que ele é liberado, o que ajuda a prevenir justamente os tiros acidentais e não intencionais que a gente discutiu. Finalmente, chegamos à linguagem que une a arma e a munição, o calibre. Ele é um sistema padronizado que garante que o cartucho correto seja usado na arma correta. Mas como é que esse sistema funciona? O calibre nominal é basicamente o nome do sistema. É uma designação padrão comum, 9mm Luger ou 38 Special. Essa designação nos diz para qual arma aquela munição foi projetada. A parte numérica é sempre o indicativo do diâmetro real do projétil e, por consequência, do cano da arma. Pelo mundo, existem 3 sistemas de medida principais. O sistema europeu usa milímetros, como no famoso 9mm. O sistema inglês usa milésimos de polegada, como o ponto 380. E o sistema americano usa centésimos de polegada, como o ponto 38. Essa variedade histórica é o motivo pelo qual a gente vê calibres escritos com diferentes formatos. Agora, para espingardas de alma lisa, o sistema é diferente e um pouco contraintuitivo. É o gauge. Vamos simplificar. Imagine pegar uma libra de chumbo. Se essa libra for dividida em 12 esferas iguais, o diâmetro de uma dessas esferas corresponde ao calibre 12. Se for dividida em 20 esferas, o diâmetro de uma delas define o calibre 20. Isso quer dizer que quanto maior o número do gauge, menor é o diâmetro do cano. E para concluir, fica uma reflexão. Vimos que a balística interna é uma busca obsessiva pela consistência, pelo controle absoluto de dezenas de variáveis no ambiente fechado. Então a pergunta é, se a balística interna é a ciência de alcançar a consistência perfeita dentro do cano, como é que essa precisão toda nos prepara para a imprevisibilidade inerente do que acontece a seguir quando o projétil enfrenta o mundo exterior? Isso nos leva diretamente aos domínios da balística externa e da balística terminal.